Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos conversar hoje aí. Hoje é dia de conversar, não é? O que a gente precisa é bater papo e que são... Sabe que eu ouvi uma vez? Que nenhuma negociação do mundo é melhor do que um bom bate-papo. E, de certa forma, isso é muito verdade, sabe por quê? Quando você senta para conversar com alguém ou com um grupo de pessoas, aberto a diálogos, né? É lógico que aqui é um podcast, eu que estou falando aqui, mas eu imagino que todos aí estamos juntos nessa, né? Nesse bate-papo. Mas nada como uma boa conversa, isso é verdade. Eu, por exemplo, na Igreja Mórmon, eu fui chamado já para várias conversas, tanto de entrevistas. Quem foi da Igreja Mórmon ou está aí, você me ouve, você sabe, você passa por diversas entrevistas com o líder da sua organização, com o secretário, com o bispado, com a presidência da estaca e por aí, vai indo, né? E as entrevistas não param. E o que são as entrevistas? Um bate-papo. Só que muitas das vezes é um bate-papo, quando eu falo de entrevistas da Igreja Mórmon, muitas das vezes, é um papo de coerção. Você que é membro da igreja, não me entenda mal o que eu estou querendo dizer. É que eu passei 4 décadas dentro da igreja e muitas vezes nós somos chamados para esses bate-papos, quando eu falo a nível de entrevista da Igreja Mórmon, por exemplo, com um líder. Muitas das vezes é para te cobrar, para falar o que você não está fazendo, ou para você lá falar alguma coisa e ele vai rebater com um monte de coisa que você tem que fazer para consertar. Isso, de certa forma, são bate-papos que muitas das vezes acho que está resolvendo e pode não ser dessa forma. O exemplo que eu sempre uso é um caso conhecido, tá? Em determinado momento, em determinada unidade da igreja, aconteceu. Uma moça, lembra dessa? Só rapidinho para relembrar, para a gente usar de exemplo. Uma moça, mulher, né? Foi pedir ajuda ao seu líder. Líder, estou isso. O que ela falou para ele é que o que ela falou são sinais de depressão. Aí ele não sabia de nada, não sabia interpretar, não sabia sobre depressão, não sabia a respeito da psique, não sabia nada de nenhuma técnica psicanalítica ou psicológica, não sabia de nada. O que ele falou? Irmã, pelo manto que eu tenho sobre todo mundo aqui nessa unidade, eu te digo que se você cantar hinos em pensamento essa semana, você vai se curar. E a gente já falou aqui que... A pessoa, depois de uns dias, ela acabou no hospital, precisando até de medicamentos fortes, sedativos. Resumindo essa história, não foi um bate-papo, que era para ser um bom bate-papo, né? Que ela foi procurar um líder para ajudá-la. E, na verdade, foi um bate-papo totalmente errado. E quando é de coerção? Bispo, eu preciso fazer isso. Mas você tem que pagar o dízimo. Se você não pagar o dízimo, essas coisas que você está pedindo já é coerção, medo. Mas lembra do templo lá, os convênios que você... Tá vendo a diferença de um bom bate-papo e um papo de coerção? Aí quando eu falo de coerção e medo aqui, que fica repetitivo demais, porque eu já falei isso pra caramba, é porque é. Agora, vamos falar agora das... Eu conheci líderes, pessoalmente, do meu lado, que são caras muito bons para bater papo de verdade. E dão conselhos bons ou tenta fazer uma conversa ali, sabe aquele pensamento ganha-ganha? A conversa é um pensamento ganha-ganha. Eu estou conversando, você está conversando comigo, né? E cada um ali está ao seu modo, conversando e depositando as suas ideias, e todo mundo sai ganhando porque há crescimento no bate-papo. Por isso que guerras, elas são eliminadas, são cessadas com um bom bate-papo. Pararam para pensar nisso? Você que é um líder da Igreja Mórmon pode estar me ouvindo aqui, eu não estou criticando, tá? O jeito que os líderes falam, ou o bate-papo que eles têm. Numa entrevista, por exemplo. Mas a gente sabe. O que vão falar para mim? Mas entrevista é uma coisa formal. Poxa, se alguém procura ansioso, né? Alguém liderado procura o líder, eu preciso falar, preciso de uma ajuda e tal. Aí ela só sai com coerção e medo, com mais coisas para fazer ainda. Às vezes sai com mais problemas a serem resolvidos do que ela entrou lá. Bom, resumindo. Sendo a entrevista um bate-papo ou não, o que a gente precisa são de pessoas para conversar. Pessoas que conseguem agregar nos seus assuntos, nas conversas. É o que a gente tenta fazer aqui, por exemplo.
Ah, você tá sozinho falando aí, tá falando que tá conversando. Pô, eu sinto que todo mundo tá aí. Podem não estar gostando, mas lá no YouTube, por exemplo, você tá ouvindo pelo Spotify, não tá? Mas no YouTube, por exemplo, quando eu faço a postagem, as pessoas gostam de conversar ali através dos comentários. É um jeito de conversar, né? Não consigo estar com todo mundo em volta de uma fogueira, nessa época frio que eu tô aqui, né? Poderíamos conversar. É o que eu queria, mas não dá. Mas é um bate-papo que a gente tá tendo aqui. E eu acho que, volto a falar, bate-papo, uma boa conversa resolve muita coisa. Isso aí resolve relacionamentos, né? Resolve questões de amizade, trabalho, profissional, uma boa conversa. Por que até hoje nem se pensa em, por exemplo, consultor comercial, vendedores, atendentes? Por que não consegue otimizar? Às vezes estão tentando fazer isso, tem até algumas coisas ali, mas não conseguem, a grosso modo, substituir esses profissionais por inteligência artificial. Alguém sempre vai precisar lá, com o coração humano, conversar com a pessoa e fazer ela desenvolver o tal do pensamento ganha-ganha. Conversa é ganhar e ganhar, dos dois lados. Ninguém pode perder numa boa conversa. O que você pode, às vezes, é mostrar a verdade, o outro aceitar, né, ou vice-versa. É interessante isso. Eu acho que de um jeito ou de outro a gente tem que entender que às vezes a gente passou na Corporação Mórmon, conversou com outros colegas, membros, né, que estão lá e você quer ter um conselho de alguém. Tem pessoas boas para conversar lá dentro. Eu já tive essa experiência, conheço pessoalmente muitas pessoas boas para conversar. Só que às vezes você vai pegar também pessoas que não agregam, vou querer colocar. Por exemplo, né, é o único caso que eu ouvi. Eu espero que isso nunca tenha acontecido em outros lugares. Mas, por exemplo, uma pessoa estava precisando de atendimento psicológico. Ele foi procurar um psicólogo. Aí um líder, falou assim: olha, tem essa psicóloga, não lembro se era homem ou mulher, só sei da história, que era da igreja. E quando esse membro chegou lá, agendou, né? Quando chegou lá com esse profissional que era membro da igreja, um psicólogo, sabe o que o psicólogo fez no começo? Ah, você também é membro da igreja, que legal. Então, para começar a nossa sessão de terapia aqui, vamos ler um versículo do livro de Mórmon e fazer uma oração? O que vocês acham disso? É para ser uma boa conversa, né? Independente de nada. É para ser uma boa conversa. O mínimo que uma terapia pode ser, ou pode ter, é uma boa conversa. Mas você chega lá, você precisa de apoio emocional, e vão ler o livro de Mórmon e fazer uma oração. Que molde, que regra psicanalítica ou da psicologia, por exemplo? No caso, era um psicólogo ou psicóloga. E aí? Seja uma conversa profissional ou não, tem que ser uma boa conversa. Um ganha-ganha. A pessoa achou que e se ela fosse falar algo da igreja, ela já não ia falar mais. Se ela fosse falar uma dificuldade que ela está tendo com um líder, por isso que ela procurou um psicólogo, ou uma coerção religiosa, um abuso religioso, aí ela já chega lá em alguém que é da mesma igreja, que começa querendo ler uma escritura ali do livro de Mórmon e já fazer uma oração. Como essa pessoa vai se sentir aberta em falar algum problema? Isso é só um exemplo também, tá? Tem vários outros exemplos que às vezes era para ser uma boa conversa, seja profissional, seja informal. E aí? Sabe o que eu queria? Que se você já teve uma conversa com alguém na igreja, que você... eu não quero que você possa ficar tendo gatilhos aí de problemas que você viveu na igreja, mas se você já teve alguma conversa que você viu que não foi produtiva com alguém da igreja, um líder, e quiser compartilhar, nos comentários do YouTube, por exemplo, você pode me mandar no Instagram, se está pelos aplicativos de podcast, só para você ajudar outras pessoas. Se você publicar, se você mandar para mim através do Instagram, por exemplo, se você mandar no Instagram, eu vou tentar replicar aqui no podcast. E se você já está no YouTube, comenta no YouTube se você já teve um bate-papo com algum líder, alguma coisa na igreja, que você viu que não agregou muito. Sabe por quê? Por que eu vou pedir isso para vocês colocarem? Porque tem muita gente que pode ter ouvido poucas e boas em o que era para ser uma boa conversa na igreja ou com o líder, e não foi. E às vezes tem isso na cabeça: pô, será que é só comigo? Será que esse bate-papo que era para ser só uma conversa e eu já saí com um monte de problema, cobrança, coerção, medo? Será que foi só comigo? Vamos mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas nessa. É o raio do objetivo desse podcast, gente.
Tá certo? Nós precisamos falar sobre isso. Lembre-se sempre também daqui para frente na sua vida, independente de igreja mórmon, o seu convívio na sociedade com outras pessoas, lembre-se sempre, uma boa conversa pode ser a solução de diversos e inúmeros problemas. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.